Oiê, pessoal, vamos ver agora se dá tudo certo. Deixa eu fixar aqui na tela. Vão entrando aí. Deixa eu só fixar aqui na tela. E vou chamar Dr. Gustavo. Gente, para quem entrou agora, nós vamos falar sobre aborto de repetição e falhas na FIV com o Dr. Gustavo Nardini, ele que é especialista em reprodução humana. Ele fez obstetrícia, ele fez ginecologista, ele é ginecologista e eita, que agora bateu a gagueira, minha gente, ele é residente em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal de São Paulo. Agora eu misturei tudo. Mas deu certo, deu para entender. Especialista em reprodução humana e vai aqui tirar as dúvidas de vocês, falar um pouquinho sobre aborto de repetição e falhas na FIV, tá certo? Vamos ver se agora a nossa live dá certo. Para ele a imagem não estava aparecendo, então eu retornei. Queria muito que vocês enviassem novamente essa live para outras pessoas, tá bom? Oi, Jaqueline, oi, Evelyn, oi, Daiane. Sejam bem-vindas, tá? Jean, produtor, seja bem-vindo. Morgana. Deixa eu ver quem mais. Maria Clara. Vamos ver se a gente agora consegue. Camila Oliveira, seja bem-vinda. Boa noite, Jaqueline. Será que vai? Será que deu certo? Deu, mas para mim aconteceu alguma coisa que às vezes é do meu celular só. Mas tá, imagem ok, tá aparecendo. Tá assim, eu me vejo, eu tô conseguindo ouvir o que você fala, mas eu não consigo ver a sua imagem. Vamos tentar assim então. Pode ser? Para ver se ela volta? Tranquilo, tranquilo. Gente, como eu falei para vocês, tá aqui Dr. Gustavo Nardini, especialista na área de reprodução humana. Eu vou deixar ele se apresentar aqui para vocês. Nós já fizemos 2 lives, não é assim, doutor? 2 lives. Aí, acho que esse ano a gente fez, doutor, ou foi ano passado, não lembro. Acho que fizemos uma o ano passado e uma esse ano, no começo do ano. Pronto. E aí é um tema bem importante, principalmente a gente tem um público tanto que já teve aborto de repetição, temos também pessoas que nos acompanham e tem o desejo de ser mãe, tem que já tenta há algum tempo ser mãe. Então, a live é de vocês. Doutor Gustavo, fique à vontade. Para mim é um prazer lhe receber mais uma vez aqui. Fique à vontade. Muito obrigado pelo convite de novo. É sempre um prazer aqui poder compartilhar um pouquinho de informação com todo mundo, né? E eu sei o quanto aí tem casais que sofrem não só com infertilidade, que é a minha principal área de atuação, né? Mas também com perdas gestacionais recorrentes, o que é sempre casos assim, são sempre casos muito complexos, porque envolvem muitas coisas, né? E principalmente o psicológico dessas pacientes que acabam ficando bem vulneráveis e é uma situação muito delicada. Então, eu acho extremamente pertinente que a gente aborde um pouquinho desse conteúdo, tirando as principais dúvidas das pacientes sobre esses casos de aborto de repetição, que tipo de investigação tem que ser feita, o que vale a pena explorar nesses casos em que a paciente começa a ter um aborto em seguida do outro. Então, acho que tem bastante coisinhas aí que dá para a gente abordar. E depois também eu aproveito para deixar um convite aí para quem quiser acompanhar nós aqui da clínica da Mater Prime, eu, Dr. Rodrigo, Dr. Matheus, doutora Juliana, a gente tem um podcast nosso ali no Spotify que chama Matercast,
e ali a gente tem um dos temas que eu já abordei nesse podcast, é exatamente sobre falha de implantação em tratamentos de fertilização in vitro, aborto de repetição e situações desse tipo. E está bem completinho, com bastante informação nesse podcast. Então, o que a gente eventualmente não conseguir conversar aqui na live hoje, para quem quiser, tem um episódio bem completo ali de uma meia hora, mais ou menos, em que a gente fala todos os aspectos relacionados aos abortos e às falhas de implantação. Bom, antes de começar aí, deixa eu só me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o Dr. Gustavo Nardini, eu sou médico ginecologista e obstetra de formação. Depois eu fui para fora do Brasil por aproximadamente 3 anos. Eu fiquei 3 anos morando na Espanha, que é um dos países que mais faz tratamentos reprodutivos no mundo, em uma das principais, se não a maior clínica de reprodução humana do mundo. Ali eu fiz minha especialização voltada para reprodução assistida, para fertilização in vitro, e também fiz a minha tese de doutorado ali, o que foi muito legal, porque eu tive uma experiência absurda, assim, uma clínica que fazia uma média de mais de 500 tratamentos por mês, mais de 6.000 tratamentos por ano, e realmente um volume de pacientes, uma infinidade de casos muito grande. Por isso, obviamente, a gente acabou adquirindo uma experiência, um know-how bem importante nessa área, e ainda mais com o doutorado, que é também uma parte científica, né? Hoje em dia a gente não tem como desvincular um bom atendimento médico de uma boa parte científica. Então é muito importante estar atualizado com as principais condutas, com as terapias mais modernas e com mais evidência científica. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje e eu estou à disposição aí para dúvidas, para o que vocês queiram perguntar relacionadas a aborto, relacionada a pessoas que já fizeram algum tratamento e eventualmente tiveram uma falha. E aí a gente pode ir conversando para ver aí quais são as principais dúvidas de vocês. Logo no início da primeira live, né, que a gente cortou a live e voltou, teve uma mamãe que eu não sei se ela está aqui novamente, e ela falou que, se eu não me engano, foi uns 3 abortos que ela teve. E agora foi que ela conseguiu um resultado positivo. Não sei se ela está aqui na live, se ela puder repetir aqui o que foi o problema, né? Ela falou sobre esse aborto de repetição. Com certeza isso causa um certo transtorno, um certo desânimo em algumas mamães, né? E aí, às vezes, acaba entrando num momento de estresse, momento de ansiedade muito grande. Eu não sei se a ansiedade também atrapalha um pouco, doutor Gustavo. E também eu queria saber se assim, você está conseguindo ver aqui o pessoal entrando e alguma pergunta subindo para você, já que a minha está aparecendo. Perfeito. Não, vamos lá então. É um evento, a gente tem que lembrar assim, primeiro falando um pouquinho sobre aborto, né? Aborto, independente da faixa etária que a mulher tenha quando ela engravide, é um evento que cerca de pelo menos 10 a 15% das mulheres, em algum momento da vida reprodutiva delas, vai passar por uma experiência de aborto. Tanto faz se tiver 20 anos, se tiver 30 anos, se tiver 40 anos de idade. Quando a gente pega a incidência de aborto na população como um todo, nas mulheres de idade reprodutiva, ao redor de 10 a 15%, pelo menos, dessas mulheres, em algum momento vão passar por um episódio de aborto. O que eu quero dizer com isso? Que não necessariamente ter tido um único episódio de aborto quer dizer que esses episódios vão se tornar repetitivos. Então, é muito importante essas mulheres que já passaram por uma situação de aborto entender que ter aborto é uma coisa relativamente comum. Não é desejada por ninguém, obviamente, mas é algo relativamente comum. Então, quando a gente passa por uma primeira situação de aborto na nossa vida, a gente tem que avaliar uma série de coisinhas para ver que caminho que a gente vai seguir, né? Se é uma paciente jovem, que é aparentemente saudável, que não tem nenhum problema de saúde importante e que passou uma única vez aí por um episódio de aborto, ela pode sim, com bastante confiança e bastante tranquilidade,
tentar engravidar novamente. Se ela não tiver uma dificuldade para engravidar, nenhuma demora para conseguir a gravidez, ela pode sim tentar novamente uma gestação, que a probabilidade de se repetir esse aborto ela é muito pequena. Agora, numa outra perspectiva, se a gente estiver falando de uma mulher já acima de 38, 39, 40 anos de idade, que passou por um aborto, que eventualmente tem algumas comorbidades, alguns outros problemas de saúde, ou que tem histórico familiar importante de abortos, de episódios de trombose, ela já teve algum episódio de trombose anterior, alguém da família de primeiro grau, mãe, pai, irmãos, também tiveram algum episódio nesse sentido, aí a gente já tem que começar a pensar que nessa mulher pode ser que não seja algo simplesmente estatístico, ocasional. Pode ser que aquele aborto ele tenha uma causa. E uma das principais causas de aborto, para não dizer a principal, que é de fato a principal causa, são os problemas genéticos dos embriões. Então, toda vez que a gente está falando de um aborto, que ele aconteceu de maneira precoce, antes das primeiras 10 a 12 semanas de gravidez, 60% dos casos, pelo menos, eles vão estar relacionados a problemas genéticos dos embriões. Agora, se é uma mulher jovem, esses problemas eles são muito esporádicos. Por isso que essa mulher, tendo passado por um episódio de aborto, ela pode sim tentar novamente uma nova gravidez com uma chance alta de que a gravidez evolua normalmente. Agora, se for uma paciente com 40, 45, 40 e poucos anos de idade, eu já não posso fazer o mesmo raciocínio. Por quê? A chance dessa mulher ter embriões com problema genético é muito alta. E aí o aborto ele pode ser justificado pela idade da paciente. Então, primeira coisa do aborto que a gente precisa ver é, ele foi um aborto precoce, logo no começo, antes de 10, 12 semanas de gravidez, ou ele foi um aborto tardio? É a primeira coisa que a gente tem que determinar. Porque as causas são totalmente diferentes de um aborto precoce e de um aborto tardio. A maioria das mulheres passa por aborto precoce, antes de 10 a 12 semanas de gravidez. E aí a gente tem que avaliar a idade da paciente para tentar entender se o problema pode ser genético do embrião ou se o problema pode ser uma outra causa de aborto, como, por exemplo, uma endometrite, uma adenomiose, uma trombofilia, alguma alteração imunológica, algum outro fator que possa estar levando a esse aborto. E se for a idade, aí a gente precisa fazer uma consulta com um especialista para poder conversar direitinho com essa mulher que já tem uma idade um pouco mais avançada e ela poder tomar a decisão de maneira embasada, com bom embasamento, se vale a pena ela continuar tentando de maneira natural, sabendo que existe um risco relativamente alto desses episódios se repetirem por conta da idade, ou se vale mais a pena a gente pensar na probabilidade de um tratamento reprodutivo, porque nos tratamentos de reprodução eu tenho condição de avaliar a genética do embrião antes de colocar o embriãozinho no útero da mulher. E aí, a partir do momento que eu tenho certeza que eu estou colocando no útero daquela mulher um embrião saudável, aí a chance de aborto ela diminui para menos de 5% via de regra. Então, é muito importante a gente avaliar todo o contexto, né? Se o aborto aconteceu no comecinho, se ele aconteceu mais na metade da gravidez, ou se ele aconteceu numa mulher jovem, ou se ele aconteceu numa mulher com uma idade um pouco mais avançada do ponto de vista reprodutivo. São todos fatores que nos vão dando pistas do que pode ter sido a causa daquele aborto. São N fatores, né? Tem que fazer aí uma triagem daquela mãe, né? Aqui, como eu falei no início, tem muita tentante, tem muita gestante que já perdeu. Inclusive, aqui já subiu perguntinha, que eu acho que eu já vou até ler aqui. Eu não sei se foi pergunta ou afirmação. Thalita fala que teve acho que foi um aborto com 23 semanas de gestação. Engravidei 5 meses depois da perda. Foi uma gestação de risco, mas graças a Deus deu certo. Tem mais aqui.
Dagmar Santos. Ela fala que teve uma gravidez que no 7º mês o bebê parou de crescer. Uma gravidez, perdi o bebê, o segundo descobriu com um tempo e tirou o bebê em sofrimento. Tenho muita vontade de engravidar de novo, mas tenho medo. Ah, sem dúvida, né? São situações aí que sempre geram um estresse, né? Essas causas mais tardias de sofrimento fetal e eventualmente até de óbitos fetais, né? Mais tardio, aquela paciente que está lá com 38, 39, 40 semanas pronta para ganhar o bebê e de repente acontece um óbito fetal inexplicado. São situações realmente muito delicadas. A minoria delas a gente consegue encontrar uma causa, mas temos sim que suspeitar muito das questões de trombofilia quando a gente tem esses episódios de aborto mais tardio e de óbitos fetais mais tardios. Por quê? Toda vez que a gente tem um processo de trombofilia, uma paciente que tem maior risco para trombose, uma das coisas que pode acontecer é trombose tanto do cordão umbilical do bebê, e aí para de ir sangue para o bebê porque formou um trombo ali que impede a passagem de sangue para o bebê, e aí esse bebê entra em sofrimento e eventualmente vai até a óbito. E tem também a questão das tromboses placentárias, onde está desenvolvendo a placenta ali do bebê. E a placenta é o órgão que vai fazer a comunicação da mãe com o feto. Se a placenta não está funcionando adequadamente, o aporte que chega de nutrientes e de sangue ali para o bebê, ele também vai sofrer uma consequência muito grande, e aí isso pode acabar levando a um aborto ou até mesmo a um óbito num momento mais tardio da gravidez. Então, quando a gente está diante de uma paciente que já teve um histórico de óbito fetal numa idade mais avançada, ou de um aborto mais tardio, com 20 semanas, 18, 19 semanas, a gente tem sempre que pensar nas trombofilias. E aí existem uma infinidade, tem muitos exames, porque tem muitas mutações genéticas que predispõem a pessoa a ter trombose, e nós temos que conseguir investigar cada uma dessas mutações, para que daí a gente possa perceber ou descobrir se existe alguma alteração e fazer o uso de algum anticoagulante adequado, porque nem sempre o anticoagulante vai ser só o Clexane, que é o que todo mundo fala, eu uso Clexane. Não necessariamente, tem paciente que pode usar outro tipo de heparina que não Clexane, tem paciente que pode precisar de uma aspirina e não Clexane, então vai depender muito do tipo de trombofilia que a paciente tenha, para a gente saber qual é o tipo de tratamento que a gente vai oferecer para aquela paciente, durante quanto tempo ela tem que usar. Tem paciente que só tem que usar no comecinho da gravidez e depois pode suspender. Tem paciente que tem que usar a gestação inteira. Tem paciente que tem que usar a gestação inteira e depois do parto também. Então, é muito peculiar, né? A gente precisa fazer uma boa investigação para descobrir exatamente qual é o tipo de alteração que aquela paciente tem, e aí sim a gente poder oferecer um tratamento adequado para que ela tenha essa gestação sem intercorrências. Doutor Gustavo, quando você falar aí sobre um trombo se formar no cordão umbilical e não passar o sangue para o bebê e tal, é possível, não sei se existe um sintoma que a mãe possa ter, ou é uma coisa imperceptível, que aí o bebê começa a sofrer, a mãe não está sentindo nada, daqui a pouco perde o bebê por causa desse trombo que se formou no cordão. É possível se perceber isso? A mãe tem algum sintoma? Como é que funciona? Vamos lá, esses casos eles são bem silenciosos, né? E por isso que são considerados fatalidades aí na obstetrícia. São situações bem difíceis de lidar. Existem sim alguns premonitores aí que a gente pode usar como sinal de alarme, digamos assim. Não é que se a paciente está sentindo aquilo, ela vai passar por uma situação dessa, mas é um sinal para a gente ficar mais de olho e eventualmente fazer uma avaliação dessa paciente com uma frequência, um intervalo de tempo mais curto, pedir para ela fazer ultrassons com uma frequência um pouco maior do que se pediria normalmente, fazer uma monitorização dependendo da idade gestacional da paciente, do tempo de gravidez,
gravidez, se tiver mais lá no finalzinho, através de um exame que se chama cardiotocografia, para visualizar, para tentar identificar a vitalidade do feto. Então, assim, tem algumas coisas que podem acontecer que são sinais de alarme. E aí, entre elas, uma das mais importantes que a mãe consegue perceber é uma diminuição muito acentuada da movimentação do bebê ou até mesmo uma ausência de movimentação fetal. Então é muito comum, e as mulheres sabem disso, normalmente a partir de 20 e pouquinhas semanas de gestação, a mulher já começa a sentir o bebê mexer dentro da barriga, já começa a sentir os chutes, os movimentos e etc e tal. Se de repente aquela mulher que todo dia estava sentindo o bebê mexer, estava sentindo aqueles chutinhos, aqueles soquinhos, etc e tal, de repente passa um intervalo aí de 3, 4, 5 horas e aquela mulher não percebe nada, nenhuma movimentação do bebê. Isso é um indício de que o bebê pode estar com algum sofrimento fetal. Então, qual que é a recomendação? O bebê está dentro da barriga, mas o bebê tem que mexer. E a mulher tem que perceber o bebê mexer. Se passou um intervalo muito maior do que 3 horas e a pessoa não percebeu o movimento do bebê, tem que dar uma levantada, fazer algum movimento, comer alguma coisa, porque às vezes aquela mulher está em jejum muito prolongado e o bebê fica menos ativo porque ela está em jejum muito prolongado. Comer alguma coisa, se movimentar e ficar de olho. Ah, ok, me movimentei, comi, meu bebezinho voltou a mexer, estou sentindo ele bem aqui, perfeito, vida que segue. Não, comi, levantei, me movimentei, fiz alguma coisa, mesmo assim eu estou sentindo que ele não está mexendo, não estou percebendo o movimento do bebê, opa, é um sinal de alarme. Não quer dizer que necessariamente o bebê está com algum sofrimento, mas ele pode estar com algum sofrimento. Então, diante dessa situação, o ideal é que essa mulher vá até um pronto-socorro ou marque uma consulta com o seu obstetra, com o seu médico, e aí para avaliar a vitalidade daquele bebê. Fazer um ultrassom, fazer um exame de cardiotocografia, fazer alguns exames, eventualmente até alguns exames de sangue, algumas coisinhas que a gente tem, que elas vão dizer para a gente se está tudo bem com aquela gravidez ou não. Eu vi até aqui que uma mãe deve ter colocado que disseram para ela que é normal o bebê mexer menos no final da gravidez. Tá correto. É normal o bebê mexer menos, como você mesmo disse, mas não ficar sem mexer. Então é muito diferente mexer menos do que não mexer. São situações totalmente diferentes. O que acontece no final da gravidez? Cada vez que a gravidez vai avançando, o espaço que o bebê tem lá dentro do útero vai ficando cada vez mais restrito, porque o bebê vai ficando cada vez maior e o espaço dele vai ficando cada vez mais restrito. Então é muito comum chegar com 34, 36, 37 semanas, a pessoa falar assim, eu percebi que meu bebê está mexendo menos. Tudo bem. Desde que ele esteja mexendo. E, na verdade, não é que ele está mexendo menos. Ele está movimentando, só que os movimentos dele são mais restritos. Ele não consegue fazer tanta movimentação. E aí a pessoa acaba percebendo menos. Agora, isso é totalmente diferente de ter um bebê que não mexe em absoluto. Bebê não parou de mexer. Não fique mais do que 3 a 4 horas sem fazer uma avaliação. Vai até um pronto-socorro, vai até o seu médico, se você puder passar em consulta com ele, faça uma avaliação do bem-estar fetal, veja que está tudo bem, e assim todo mundo fica tranquilo. A mãe fica tranquila, o médico fica tranquilo, fica todo mundo tranquilo, e não deixa uma catástrofe acontecer sem necessidade. Então, é só um sinal de alerta, mas não é para ficar desesperado. Faz 1 hora que eu não sinto o bebê mexer, está acontecendo alguma coisa. Não, não é isso. É bom senso, ficar calma, avaliar, tentar comer alguma coisa, se movimentar direitinho e ver como é que vai ficar o padrão de movimentação do bebê. E outra coisa que me falaram aqui que eu vi. Eu tô com 17 semanas e não sinto ainda o bebê mexer. Tranquilo, tranquilo. A maioria das mulheres só vai perceber a movimentação do bebê a partir de 18 a 20 semanas. São poucas mulheres que vão sentir antes disso. Normalmente aquelas mulheres que já estiveram grávidas alguma vez na vida, que daí elas têm uma sensibilidade um pouquinho maior e elas conseguem perceber melhor isso,
ou aquelas mulheres extremamente magras, magrinhas, que daí elas sentem a movimentação do bebê mais fácil, porque elas são muito magrinhas, então elas percebem de uma maneira um pouco mais fácil. Agora, via de regra, a partir de 18 a 20 semanas de gravidez que as mulheres vão sentir o movimento do bebê. Tem um questionamento aqui de Cris. Ela fala que fez uma FIV-TEC de um embrião euploide e teve uma gravidez anembrionada. Por isso pode ter ocorrido, não sei se... Isso, vamos lá. Quando a gente faz a fertilização in vitro e a gente está falando de um embrião euploide, bom, para quem não sabe, um embrião euploide é um embrião que já foi feito o estudo genético nele e ele é considerado um embrião saudável, ele não tem nenhum tipo de problema do ponto de vista genético. Então, toda vez que nós fazemos a fertilização in vitro, existe a opção daquele casal fazer o estudo genético no embrião para saber se o embriãozinho tem algum tipo de problema genético ou não. E aí, quando nós recebemos o laudo e confirmamos que o embrião é euploide, quer dizer que ele não tem problema genético, ou seja, ele é livre de problema genético. Consequentemente, se é um embriãozinho que é saudável, livre de problema genético, como a maior causa de abortos é problema genético do embrião, então, se eu já excluir esse fator, eu reduzo bastante a probabilidade da pessoa passar por um aborto. E aí, falando da gestação anembrionada. O que é uma gestação anembrionada? Gestação anembrionada é uma gestação que o embriãozinho chega lá dentro do útero, ele começa a se desenvolver, só que por algum motivo desenvolve só o saco gestacional, então só o lugarzinho que o embrião vai crescer se desenvolve, mas não forma embrião dentro. Por isso que é chamada de anembrionada, porque não tem embrião. Tem só o saquinho da gestação, mas não tem embrião. A principal causa de gravidez anembrionada é problema genético do embrião. Agora, quando o embriãozinho é saudável, igual nessa paciente que fez o estudo genético e já tinha confirmado que o bebê era saudável, mesmo assim, pode ter uma gravidez anembrionada? Pode. A resposta é pode. Só que a probabilidade é muito baixa. Então, a incidência de gravidez anembrionada em uma gestação que foi conseguida através de fertilização in vitro e que a gente sabe que a gente tem um embrião saudável, ela é menor do que 3%. Então, a probabilidade é baixa. Mas, mesmo assim, ela pode acontecer. Por quê? A alteração genética do embrião não é a única causa de problema de gestação anembrionada. É a principal, mas não é a única. Especificamente para essa pessoa que fez a fertilização in vitro, estou falando diretamente para ela, mas pode ser que tenham outras pessoas aqui que se identifiquem com isso. O fato de você ter feito a fertilização e ter confirmado que o seu embrião é saudável, já te dá uma chance muito maior de que isso não aconteça, porém, a gente tem que lembrar que o embriãozinho ele é dividido em duas camadas. A camada de fora, que é a camada redondinha de fora do embrião, e uma camada aqui que fica dentro do embrião, que é o próprio embriãozinho. Então, essa camada de fora aqui do embrião, que reveste o embrião, a bolinha do embrião, ela é a camada de células que vai dar origem à placenta, ao saco gestacional. E essa conjuntinho de células que tem aqui dentro do embrião, ele é o que a gente chama de massa celular interna. Então, o que acontece? Quando eu coloco o embriãozinho lá dentro do útero, às vezes acontece que essas células em volta do embrião, elas continuam se dividindo, e aí aparece o saco gestacional, aparece a placenta, aparece todas as estruturas anexas ao embrião, mas as células de dentro do embrião, que é a massa celular interna, que é o que daria origem ao embriãozinho propriamente dito, elas se degeneram. E aí a pessoa fica só com um saco gestacional, porque a parte de fora do embrião se desenvolve, o saco gestacional tudo vai desenvolvendo, mas a massa celular interna, que aqui tem o embriãozinho, ela degenera. E aí forma uma gravidez anembrionada, mesmo sendo um embriãozinho saudável. Então isso às vezes acontece porque as células da massa celular interna do embrião, elas se degeneraram. E aí forma uma gravidez
que é de um embrião saudável, mas que não forma o embrião porque as células da parte interna do embrião se degeneraram. Então, isso é incomum, mas pode acontecer. Infelizmente, pode acontecer. A gente antes estava falando sobre a questão do sofrimento fetal. E fora esse, eu sei que tem outros, né, doutor? Fora esse como é, do trombo no cordão Das umbilical. trombofilias, sim, das trombofilias em geral, existem outras causas, né? Tem pacientes que não deixa de ser uma variação, um espectro aí das possíveis trombofilias, né? Mas é uma síndrome um pouco mais complexa que se chama síndrome do anticorpo antifosfolípide, que a gente chama de SAF, abreviando. Tem pacientes que são portadoras dessa síndrome, principalmente aí pacientes que têm algum fator de risco para desenvolver SAF, pacientes que já são pacientes que têm lúpus, que têm marcadores aí, anticoagulante lúpico positivo, que tem algumas alterações em alguns exames, elas têm mais propensão a desenvolver esses quadros. Agora, tem outras causas de óbitos fetais mais tardios, né, que não no início ali da gravidez, que daí pode ser, por exemplo, malformação cardíaca do embriãozinho, muitas vezes elas passam despercebidas aí durante os ultrassons que são feitos durante o pré-natal, mas eventualmente esse bebê ele tem algum tipo de malformação cardíaca que não foi possível de ser vista no ultrassom, e aí chega um determinado momento da gravidez que aquele coraçãozinho para de bater e o embrião e o bebê entra em óbito fetal, que a gente fala. Então, que é quando para o batimento cardíaco do bebê. Então, assim, tem várias causas, não são apenas trombofilias, né? Tem algumas síndromes, tem alguns problemas relacionados àquelas pacientes, por exemplo, com diabetes gestacional, que tem maior risco disso acontecer, pacientes com hipertensão grave, que fazem pico hipertensivo extremamente grave, elas têm mais risco de sofrimento fetal, pacientes que têm descolamento de placenta no final da gravidez, elas também têm risco de óbito fetal. Então, tem múltiplas situações dentro da obstetrícia que podem levar a um óbito fetal. Mas a maioria delas vai ter sintomas. São poucas delas que não têm sintomas, como, por exemplo, as trombofilias, que muitas vezes não têm sintoma, e também as síndromes e também as malformações cardíacas do bebê. Normalmente, a pessoa não tem como prever que aquilo vai acontecer. Agora, claro que se é aquela paciente que já tem uma diabetes toda alterada, já tem uma hipertensão toda alterada, já tem fatores de risco muito importante para que isso aconteça, ela vai ter que ter uma monitorização mais de perto, vai ter que ter uma monitorização bem frequente ali, principalmente no finalzinho da gravidez, para poder impedir ou evitar que essas coisas aconteçam. Tem uma pergunta aqui, só ver se eu consigo encontrar. Kylie, ela está perguntando se pode adquirir trombofilia no final da gestação. Acho que você acabou de falar sobre isso. Na verdade, né, existem algumas trombofilias que elas são genéticas, que a pessoa já tem, bastaria fazer alguns exames para investigar, que a pessoa já ficaria sabendo, já teria esse diagnóstico, porque são genéticas, então elas nunca mudam. Se a pessoa tem uma mutação hoje, ela vai continuar tendo daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 30 anos, então são doenças genéticas, e tem algumas trombofilias que são adquiridas. Na verdade, não é que você adquire essa trombofilia durante a gestação, mas a gestação, ela gera uma situação por conta de algumas modificações gravídicas que tem, inclusive a nível sanguíneo na paciente, que podem sim, eventualmente, aumentar o risco das duas coisas, tanto de ter mais episódios de sangramento, quanto episódios de hipercoagulabilidade e de alteração na coagulação do sangue com aumento da incidência de eventos trombóticos. Então, é muito mais comum, por exemplo, trombose em pacientes grávidas do que não grávidas. Então, a gravidez por si só produz algumas modificações que pode aumentar o risco de acontecer algumas situações nesse sentido. Tem outra pergunta aqui de Diana. Ela falou que uma conhecida dela, acho que falou sobre isso, que ela quer saber se pode acontecer de um bebê gerar fora do útero. Ela disse que uma conhecida uma vez falou para ela que tinha uma gravidez, mas foi fora do útero. No caso, seria nas trompas, né? Ou tem outra possibilidade em outro lugar?
Exato, gravidez ectópica. Gravidez ectópica significa toda e qualquer gravidez que se desenvolveu fora do útero. Então, ela não é tópica. A gente chama de tópica quando ela está dentro do útero. Ectópica quer dizer que ela está fora do útero. E aí, fora do útero, tem múltiplos locais que a gravidez pode se alojar. O mais comum é na trompa. Por quê? Porque o encontro do óvulo com o espermatozoide e a produção do embrião acontece na trompa. Por isso é mais frequente que o embriãozinho, quando pare fora do útero, ele pare ali na trompa. Mas esse embriãozinho pode sair ali da trompa e parar, por exemplo, no ovário da paciente, ele pode parar no ligamento do útero da paciente, ele pode parar no corno do útero, tem uma regiãozinha ali, logo que o útero sai a emergência das duas trompas ali, que é uma região bem específica ali, que é chamado de corno uterino, que pode a gestação começar a se desenvolver ali naquela região. Então, assim, a gravidez ectópica, ela pode se desenvolver no colo do útero da paciente. Às vezes o embriãozinho, ele passa reto o útero da paciente e vai cair lá no colo do útero da paciente. E aí a gente pode ter uma gravidez desenvolvendo no colo do útero. Só que todas essas gestações ectópicas, que são fora do útero, na maioria das vezes elas não evoluem. E quando elas evoluem, elas vão começar a gerar sintomas, sangramento vaginal, dor abdominal importante, principalmente localizada de um lado ou do outro, se for na trompa ou no ovário. Então, elas vão gerar alguns sintomas que, através de um simples ultrassom, numa pessoa capacitada, num profissional capacitado, a gente vai conseguir determinar a localização dessa gravidez, se ela estiver fora do útero, e aí vai poder atuar de uma maneira mais breve e precisa para evitar que essa paciente tenha um quadro grave, uma ruptura da trompa com sangramento excessivo, inclusive com risco de morte em situações. Então, assim, a gente tem que fazer um diagnóstico precoce dessas gestações fora do útero para que a gente possa atuar de maneira mais precoce possível e evitar que a gestação evolua. E outra coisa que é importante falar, mesmo a gravidez que é conseguida através de fertilização in vitro, quando a gente coloca o embriãozinho lá dentro do útero, mesmo eu tendo colocado o embrião dentro do útero, ele pode ir parar fora do útero da paciente. Então, assim, doutor, mas se eu fiz uma transferência e o médico colocou meu embrião dentro do útero, como é que minha gestação está fora do útero? Sim, ela pode acontecer. A gente pode, às vezes, injetar o embriãozinho lá dentro do útero e em menos de 3% dos casos, a literatura diz aí em torno de 2 a 3% dos casos, essa gravidez ela pode ir parar fora do útero, mesmo tendo sido colocado dentro do útero o embrião. Então, não é porque fez fertilização in vitro que tem 100% de segurança que o bebê vai estar dentro do útero, mas tem 97, 98% de chance de que ele se desenvolva ali dentro do útero. Aqui tem uma pergunta de Paty Maxi. Ela fala assim, doutor, qual a chance de ter uma gestação anembrionária? Aí ela colocou entre parênteses, um FIV foi. Acho que a primeira FIV foi. Uhum. Não tem, a gente não tem uma estatística exata sobre isso, né? A gente sabe que a incidência de gravidez anembrionadas, como eu já tinha falado anteriormente, que não formam embriãozinho, elas estão muito correlacionadas a problema genético do embrião. Então, se essa paciente colocou um embriãozinho sem ter feito o estudo genético dele dentro do útero, a causa mais provável é essa, é que ela tenha colocado um embriãozinho com problema genético sem saber que ele tinha problema genético porque ela não fez o estudo genético do embrião antes de colocar no útero. Agora, se foi uma paciente que fez estudo genético do embrião antes de colocar no útero, aí essa porcentagem ela é inferior a 5%, sem dúvida alguma. Aqui eu tenho várias perguntinhas que a gente fez caixinha de perguntas, né? O pessoal colocou algumas perguntas aqui, não sei se você quer que eu fale agora, mas deixa eu falar essa de Jaqueline. Quem tem problema no coração, pressão alta e febre reumática, corre mais risco de um aborto? Corre principalmente riscos de complicações obstétricas durante a gravidez e numa fase mais tardia da gravidez, então não tanto aborto, mas sim,
pacientes que tenham distúrbios hipertensivos importantes, que tenham situações de falta de controle metabólico, então tem alterações de tireoide muito importante, tem outros tipos de diabetes descontrolada, níveis de insulina excessivamente altos, etc. e tal, essas pacientes, sim, elas têm maior risco de aborto do que uma paciente que não tenha essas comorbidades. Uma das perguntas que a gente recebeu aqui, que tem algumas pessoas que não sabem de forma alguma o que significa fertilização in vitro, né? Nem como é que se procede, nem o início, nem nada, não sabe nada sobre a FIV. O doutor Gustavo falou um pouquinho no início. Se você puder repetir um trecho. Sim, com certeza. É a FIV, porque tem várias... FIV é uma abreviação aí, né, que a gente chama de fertilização in vitro. Esse nome, ele é até um tanto quanto antiquado, né, ele é mais antigo, porque fertilização in vitro, se a gente for analisar ao pé da letra o que significa fertilização em vidro. E por que se chama in vitro, em vidro? É porque antigamente, quando se começaram os processos de fertilização aí dos embriões fora do corpo da mulher, eles eram feitos em plaquinhas de vidro e por isso foi chamado aí de fertilização in vitro, que era quando fazia a união do óvulo com o espermatozoide fora do corpo da mulher, podendo formar um embriãozinho dentro do laboratório para depois colocar esse embrião dentro do corpo da mulher. Então, a fertilização in vitro nada mais é do que isso. Então, assim, o que é a fertilização in vitro? A fertilização in vitro é uma técnica para aqueles casais que estão com dificuldade de engravidar de maneira espontânea, eles estão tentando há 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, dependendo da faixa etária, até menos tempo do que isso, é recomendável que a gente faça uma investigação. Então, eles estão com um quadro de infertilidade, dificuldade de engravidar, e aí a gente faz uma série de exames para investigar o motivo dessa infertilidade, e tem alguns casos que vão precisar obrigatoriamente do tratamento de fertilização in vitro. E o que é a fertilização in vitro? A fertilização in vitro é estimular o ovário da paciente para que ela produza o maior número de óvulos possíveis que a gente pode tirar daquela paciente. E aí, a gente tira aqueles óvulos para fora do corpo dela, através de um procedimento de punção. A gente vai pela vagina com um ultrassom e uma agulha acopladinha nesse ultrassom. Com essa agulha, a gente vai entrando no ovário da paciente, vai tirando os óvulos de lá de dentro do ovário. Aí, esse óvulo é levado para o laboratório. E lá dentro do laboratório, a gente vai juntar o óvulo da paciente com o espermatozoide que o marido dela vai coletar no mesmo dia. Então, ela coleta o óvulo dela e o marido coleta o espermatozoide dele. Nesse mesmo dia, lá no laboratório, eu vou juntar o óvulo com o espermatozoide, eu vou fecundar o óvulo com o espermatozoide, e aí eu vou formar esse embrião dentro do laboratório, o que leva uma média de 3 a 5 dias para o embriãozinho estar pronto dentro do laboratório. E aí, quando esse embrião estiver pronto, aí tem a segunda etapa do tratamento, que é preparar o útero da mulher para poder receber aquele embrião. Aí a gente prepara o útero dessa paciente e quando o útero estiver preparadinho, eu vou com um catéter lá dentro do útero da mulher e coloco o embriãozinho lá dentro do útero. Então, é uma técnica que para muitos casais com infertilidade é a única forma da gente conseguir a gravidez. Pacientes que têm problema na trompa, por exemplo, não tem outro jeito de conseguir a gravidez que não seja através da fertilização in vitro. Porque se eu não tenho a trompa funcionando, eu nunca vou conseguir ter o encontro do óvulo com o espermatozoide. E aí essas pacientes, obrigatoriamente, elas têm que fazer fertilização in vitro. Paciente, por exemplo, que o marido tem um problema no sêmen muito grave, que tem muito pouco espermatozoide, eles não têm motilidade adequada. Esse casal, eles podem tentar 2 anos, 10 anos, 20 anos, que a gravidez não vai acontecer de maneira espontânea. Aí, obrigatoriamente, eu vou precisar ir para um tratamento de fertilização in vitro. Por quê? Porque se o espermatozoide não tem condições sozinho de fecundar aquele óvulo, porque ele tem uma classificação muito ruim, uma característica muito ruim, eu vou precisar, dentro do laboratório, trabalhar aquele sêmen
para poder juntar com o óvulo da paciente e produzir os embriões. Então, é isso. A fertilização in vitro não é para todo mundo, não são todas as pacientes que precisam, mas uma boa porcentagem das pacientes com infertilidade vão precisar de fertilização in vitro. Muito bem explicativo. Aqui tem algumas perguntas, né, sobre, por exemplo, Tainara, ela questionou o seguinte: quantas tentativas de FIV para se obter o sucesso? Não tem essa questão de quantidade? Não existe isso, né? Na verdade, o sucesso do tratamento da fertilização in vitro ou de qualquer tratamento reprodutivo, independente de se é fertilização ou não, ele está vinculado a alguns fatores, mas os principais fatores, com certeza absoluta, a idade que a paciente faz esse tratamento, quanto mais precocemente ela fizer o tratamento, melhor resultado ela vai ter. Então, aqueles casais que estão há 2 anos, 3 anos tentando, se eles continuarem tentando 4, 5, 6 anos, eles têm que assumir a responsabilidade de que eles podem estar prejudicando o futuro deles. Por quê? Porque se eles simplesmente falarem assim, 2 anos eu não consegui engravidar, vou tentar mais 1, 3. Não consegui engravidar, vou tentar mais 1, 4, 5, 6, e aí vai passando. Aí o que acontece? A idade da mulher vai cada vez ficando mais velha, aí a capacidade, a hora que ela chegar na conclusão que ela quer fazer um tratamento, falar assim, legal, agora faz 5 anos que eu estou tentando, não consegui, quero fazer um tratamento. Pode ser tarde demais, porque a idade dela pode estar muito avançada, a qualidade dos óvulos dela pode estar muito prejudicada, e aí o resultado que a gente vai conseguir oferecer não era o mesmo que a gente conseguiria oferecer se ela tivesse feito há 2, 3 anos atrás o tratamento. Então, o fator mais importante de todos, sem dúvida, é a idade. Tirando a idade, o que mais vai interferir na possibilidade de dar certo? A capacidade do ovário daquela paciente, por quê? Tem pacientes e pacientes. Tem pacientes com ovário extremamente capaz, com uma capacidade ovariana muito boa, e tem pacientes com ovário totalmente danificado, totalmente prejudicado em termos de capacidade ovariana. E aí, essas pacientes que têm o ovário nessas circunstâncias, elas não podem demorar muito para tomar uma decisão de fazer um tratamento. Porque quanto mais tempo elas demorarem, pior o ovário delas vai ficar. Então, assim, idade e capacidade do ovário são os 2 principais fatores. Agora, vai depender também da qualidade do sêmen do seu marido, vai depender do protocolo que o seu médico utilizou para fazer o tratamento. Por isso que é muito importante procurar médicos capacitados com devida formação em reprodução humana e não ficar fazendo com o tiozinho da esquina que faz ginecologia geral e que não tem a menor ideia do que seja reprodução humana, porque não vai chegar no mesmo resultado. Então, assim, a gente precisa escolher um bom profissional, um profissional capacitado que só trabalhe com aquilo, que seja especializado naquilo, um bom laboratório, porque boa parte do resultado do tratamento de fertilização in vitro está vinculado à capacidade do laboratório. Um laboratório com investimento alto, com tecnologia, com um profissional capacitado, com bons embriologistas, obviamente que vai oferecer melhor resultados do que um laboratório de fundo de quintal, com investimento baixo, que usem meios de cultivo de segunda mão e de qualidade duvidáveis. Não tem como. E aí a pessoa pensa no custo, mas às vezes é aquele barato que sai caro, né? A pessoa fala assim, eu vou fazer ali mesmo, que ali é mais barato, ali o médico está me cobrando R$5.000 para fazer o tratamento. Tudo bem, mas ele vai te oferecer uma possibilidade compatível com aquilo que você está pagando. Então, a gente, óbvio que tem que tentar chegar num equilíbrio entre as coisas, mas é muito importante que se escolha uma boa clínica, um bom profissional e um bom laboratório. Esse conjunto de coisas que vai determinar a maior ou menor probabilidade de sucesso que você vai ter num tratamento. Isso já é a mesma coisa, gente, que você... É simples, né? É a mesma coisa que você ir numa loja, que você vê uma camiseta que você pode comprar por R$10 e você ir numa loja que tem uma camiseta por... Não tô, óbvio, falando daquelas de marca absurda que não tem nada a ver, mas você ir numa loja que você pode comprar uma camiseta por R$60, R$100.
Normalmente, a camiseta que tem um tecido melhor, uma qualidade melhor, ela vai durar mais tempo. Você vai pagar 60, 100 reais, mas ela vai durar 1 ano, 2 anos, 5 anos. A outra, às vezes, você vai pagar 10 reais e na segunda, terceira vez que você lavou ela, ela já está toda estragada, o tecido já está fazendo furo, a estampa da camiseta já saiu. É a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. O raciocínio é o mesmo, entendeu? Nessa sua colocação aí, você já respondeu mais uma pergunta aqui sobre quais as chances de uma FIV dar errado. Né? Você já respondeu a primeira que eu perguntei junto com essa segunda. E outra aqui é sobre por que causa a falha da FIV. Aí é uma pergunta extremamente ampla, né? Falha de fertilização in vitro. Bom, pode começar primeiro falando do protocolo que foi utilizado. Talvez o protocolo que tenha sido utilizado não tenha sido o melhor para aquela situação. Então, aí, de novo, a importância de escolher um bom profissional, uma boa clínica, porque os profissionais que trabalham com isso diariamente, que só estudam isso, que são especializados nisso, eles vão saber, de acordo com o perfil de cada paciente, poder determinar o protocolo mais adequado para aquela paciente. Tá bom, se não foi o protocolo o problema, pode ter sido o medicamento que usou para fazer o amadurecimento dos óvulos, e aí os óvulos da paciente não tinham uma maturação adequada. Pode ser dentro do laboratório as pessoas que estão manipulando os óvulos, os espermatozoides, as incubadoras, os meios de cultivo. Pode ser porque não investigou as possíveis causas que levariam a uma falha de implantação do embrião na hora de colocar esse embriãozinho dentro do útero. Então, tem uma série de coisas que podem fazer com que uma FIV falhe. E aí é importante fazer uma boa avaliação com alguém que seja capacitado para que você tenha a maior das possibilidades. Se você fizer um protocolo adequado, num laboratório adequado, com todos os exames pertinentes para investigar os fatores que poderiam levar a uma falha de implantação do embrião e etc e tal, ainda assim vai ter uma chance de dar errado, pequena, mas vai ter uma chance de dar errado. Imagina se você faz num local que não controla nada disso que eu estou falando. Aí a probabilidade de dar errado é muito alta realmente. Teve uma pergunta que até foi bem interessante, não é nem falando sobre a questão da FIV agora, voltando lá para a gestação, no início da gestação. Uma colocação de uma seguidora nossa, ela falou o seguinte: sou casada recentemente, tenho 26 anos, foi mais ou menos entre 24 e 26 anos, e ela queria saber se é importante fazer exames antes de tentar uma gravidez, para saber o quê? Se pode haver algum problema, mesmo que ela... Não há dúvida, né? Isso seria o mundo ideal, seria o que todos nós gostaríamos, né? Que todas as pacientes fizessem. É o que a gente chama de aconselhamento pré-concepcional. O ideal seria o quê? Quando o casal tomou a decisão, ou está prestes a tomar a decisão aí de que eles vão começar a tentar engravidar, vai suspender o uso do preservativo, do anticoncepcional, porque querem começar a tentar uma gravidez, o mundo ideal seria que esses casais passassem por uma avaliação médica antes de tentar engravidar. Por quê? Porque daí nessa avaliação a gente já iria começar a repor as vitaminas necessárias, já ia orientar o estilo de vida daquele casal para que aumente as possibilidades de engravidar, já ia fazer com que aquele casal chegasse para tentar uma gravidez com um quadro muito melhor do que eles teriam quando eles não passam por esse tipo de avaliação. Então, o perfeito seria que sim. Fora isso, a gente vai ter a possibilidade de se antecipar. Então, é uma medicina que o brasileiro, infelizmente, não está acostumado a fazer, que é a medicina preventiva. A gente está acostumado a remediar as coisas depois que elas acontecem. A gente está acostumado a deixar romper um aneurisma na nossa cabeça para depois descobrir que a gente tinha hipertensão e que a gente precisava tratar a hipertensão. A gente está acostumado a ter um infarto para depois descobrir que estava comendo de maneira errada,
estava não fazendo exercício físico, para daí começar a fazer atividade física. Então, o brasileiro, infelizmente, eu me incluo nisso, nós somos muito pouco preventivos. A gente espera a bomba explodir para depois correr atrás do prejuízo, ao invés de fazer alguma coisa antes da bomba estourar. Então, não há dúvida que o melhor seria fazer uma consulta pré-concepcional, para que daí a gente possa orientar aquele casal, fazer a suplementação necessária, mudança de estilo de vida, alimentação adequada, etc. e tal. E aí esse casal vai engravidar numa condição muito melhor e ter um pré-natal muito melhor do que eles teriam se eles não tivessem feito tudo isso. E, além disso, a gente vai ter a oportunidade de perceber se aquele casal tem alguma alteração em algum exame de fertilidade antes mesmo deles começarem a tentar. Porque tem casal que só vai perder tempo tentando, que se ele tivesse feito uma avaliação lá atrás, mesmo antes de começar a tentar, ele já descobriria que ele não teria possibilidade de gravidez de maneira espontânea. E aí ele já não perderia tempo tentando, entendeu? Mas, infelizmente, a gente ainda está um pouco longe dessa realidade de fazer uma medicina defensiva, né? Uma medicina preventiva. Ou algum caso, problema algum problema genético que, por exemplo, podia ter uma gravidez, mas aí a criança nasce com algum problema psicológico, sei lá, ou aquela síndrome de Down. Com certeza, com certeza. Tudo isso numa avaliação pré-concepcional é conversado, a gente conversa sobre riscos. Por quê? Porque a gente vai saber a idade que aquele casal está tentando engravidar, a gente vai fazer alguns exames para avaliar como é que está ácido fólico, vitamina B, vitamina D, ver se a reserva ovariana da paciente, a capacidade ovariana está boa, está deprimida, se a espermograma do marido é normal, é alterado, tem alguma... E aí a gente vai poder atuar em cada um desses pontinhos para melhorar essas situações, e aí esse casal tem uma gravidez muito mais saudável, não há dúvida sobre isso. Doutor, não sei como é que tá seu tempo aí, porque tem pergunta aqui. Deixa eu ver aqui quem perguntou aqui na live, e aí eu volto para a caixinha, mas me fale aí sobre o seu tempo, como é que tá. Nós já temos aqui 1 hora já de live. Deixa eu ver aqui, ó, tem um elogio aqui. Kleber Fumax está falando que Dr. Gustavo realizou nossos sonhos. Ah, que bom! Eu vi aqui um monte de pacientes minhas queridas aqui, que algumas já engravidaram, outras estão aí terminando o tratamento, prontas para fazer a transferência do embrião. Aproveito para mandar um beijo, um abraço para todas elas. Tô esperando todos vocês aí com resultado positivo. É o nosso objetivo, sem dúvida. Mas é isso, né? A nossa missão aqui é essa. São 9 horas da noite, a gente está aqui ainda e vai ficar até 10, 11 horas, até a hora que for necessário, porque é isso que a gente gosta de fazer. É isso que a gente faz toda hora. Só para lembrar, né, doutor Gustavo, que a FIV a fertilização in vitro é um procedimento que é tranquilo. E tem gente que tem medo, acha que é um sofrimento fazer, que vai doer, que tem gente que pensa dessa forma, mas é um tratamento tranquilo. Muito, gente. É um tratamento assim que, via de regra, hoje, com a tecnologia que a gente tem, com os protocolos bem estabelecidos, com os tipos de medicamento que a gente utiliza hoje em dia, é extremamente seguro se feito com um profissional adequado, de maneira controlada. Rápido, muito mais rápido do que muitas pessoas pensam. Então é um procedimento aí que, entre começar a estimular o ovário da paciente, coletar os óvulos, a gente está falando ao redor de 2 semanas de uso de medicamento, de estímulo hormonal. Então não aumenta risco de câncer, não está tomando hormônio, então vai aumentar o risco da pessoa ter algum problema de saúde no futuro. É extremamente pontual. A gente não está falando aqui de terapia de reposição hormonal, que são naquelas pacientes que já menopausaram
usaram e que vão ter que ficar 5, 10, 15 anos usando hormônio na vida delas. Não tem nada a ver com isso. A gente está falando de um uso pontual de hormônios durante aproximadamente 10, 12 dias de uso de hormônios e doses extremamente controladas. É bem tolerável o tratamento. Como muito essas pacientes, quando tem alguns sintomas, são sintomas do tipo pré-menstrual, então pode ficar com a mama um pouquinho mais inchada, mais dolorida, pode ficar com uma dor no baixo ventre, uma cólica no pé da barriga, se sentir um pouquinho inchada, porque de fato tem um pouquinho de retenção de líquido, mas não costuma ser nada muito diferente disso. Em geral, é bem tranquilo o procedimento. Os sintomas da menstruação. De quando a menstruação vem, não é isso? E a questão Exatamente, muito parecido. A questão de pulsar o óvulo, tirar ali o óvulo e também... Não, mas a punção do óvulo ela é feita com sedação, então toda paciente que vai ser submetida à punção dos óvulos, ela recebe um remédio na veia, dorme, não vai sentir absolutamente nada de dor, é feita dentro de ambiente cirúrgico, com anestesista, tudo de maneira controlada, então assim... Realmente, o procedimento da FIV em si não deveria produzir nenhum tipo de receio, nenhum tipo de medo, porque ele é muito tranquilo. É claro que 1 a 3% dos casos podem ter algum tipo de complicação. Pode, tudo na medicina, não vai ter nenhum procedimento que se faça, nem quando você toma um paracetamol que você está com dor de cabeça, aquilo lá não é isento de risco. Você tem aí uma possibilidade de efeitos adversos, de efeito colateral e etc e tal. Nada na medicina é isento de risco, só que são riscos muito baixos e feito dentro de um ambiente controlado com uma equipe boa, a gente está falando de probabilidades muito baixas de complicação. Olha aí o elogio de Priscila Chumbinho, melhor médico. Pri, tô esperando vocês de novo aqui. Tem um outro questionamento aqui, pergunta ao mesmo tempo. Tive um ano passado, estava com 6 semanas, fiz todos os exames, o que teve alteração foi o de anticoagulante lúpico, que eu não sei o que significa. Esse caso é necessário de um acompanhamento numa próxima gestação. Acho que ela está falando aqui de um aborto, né? Provavelmente, se ela teve um episódio de aborto e na investigação desse episódio de aborto descobriu-se aí que ela tem uma mutação, ela tem uma positividade para um anticorpo que se chama anticoagulante lúpico, essa paciente tem maior risco de ter abortos em novas gestações, maior risco de óbito fetal, maior risco de todas essas situações que a gente já comentou anteriormente, desde que não seja feito o tratamento e o manejo adequado. Se ela fizer uma anticoagulação adequada, controlada, esse risco é o mesmo risco de uma pessoa que não tem a mutação. Mas então, sim, é uma condição que merece acompanhamento, merece atenção, mas fazendo a conduta da maneira correta, suas possibilidades são muito altas de que você consiga uma gravidez tranquilamente aí que evolua até o final sem nenhum tipo de problema. A Letiane está perguntando assim, doutor, o que é que está acontecendo que tem tanta gestante com problema de diabetes? Aí, né, tem que ver qual é o tipo de diabetes, porque a diabetes, ela muitas vezes é descoberta na gravidez, mas a paciente já tinha e não sabia, e tem a diabetes gestacional, que é aquela diabetes que a pessoa nunca teve diabetes, e aí ela só desenvolveu na gravidez. Se for uma diabetes gestacional, o mecanismo da diabetes gestacional, ele é um pouco diferente da diabetes normal, daquela pessoa que tem diabetes fora da gravidez. Fora da gravidez, a gente sabe que está relacionado a padrão alimentar, estilo de vida, atividade física, etc. e tal. Na gravidez, que é a diabetes gestacional, ela não necessariamente está vinculada a isso. É claro que as pacientes com estilo de vida ruim, com alimentação ruim, têm mais chance de ter também a diabetes gestacional, mas mesmo aquelas pacientes magras, saudáveis, que fazem exercício físico, que têm alimentação adequada, que não comem muitos alimentos com carboidratos em geral, mesmo essas pacientes têm risco de diabetes gestacional, porque o problema da diabetes gestacional está relacionado a alguns hormônios que a placenta produz. E aí é algo que
que a pessoa, infelizmente, não controla. Qual é a nossa obrigação? Tentar descobrir isso o quanto antes a gente puder, para tratar o quanto antes a gente puder e permitir que essa paciente tenha uma gravidez tranquila e um parto tranquilo no tempo certo de gravidez. Sobre para quem fez uma FIV e quer fazer, não, digamos que não deu certo, ela quer fazer uma nova tentativa, tem um período aí, ou vamos dizer, fez esse mês, não deu certo, vamos tentar o próximo, já pode tentar no próximo? Com certeza. O que vai depender isso? Vai depender, primeiro, se a paciente já está com todos os fatores que a gente considere essenciais ajustados. Então, por exemplo, se eu pego uma paciente que vem de um tratamento em outro local e eu acredito que ela não está ajustada da melhor forma possível para iniciar um novo tratamento, eu vou preferir que ela dê um intervalo aí de 1, 2 meses, ajuste algumas coisas que tenha que ajustar, para daí iniciar o tratamento. Agora, se é uma paciente que já está ajustada, já tem um estilo de vida bacana, já está tudo legal, essa paciente, se ela quiser fazer na sequência o estímulo ovariano dela num próximo ciclo menstrual, ela pode fazer sem problema nenhum. O que vai depender? Vai depender da avaliação do ovário dela. Algumas pacientes, logo na sequência de uma coleta de óvulos, elas não têm o ovário numa situação interessante para a gente recomeçar o tratamento. E outras pacientes têm. Então, vai depender do ultrassom que a gente vai fazer para ver como é que está aquele ovário. Se aquele ovário estiver numa situação satisfatória, podemos ir adiante sem problema nenhum. Se não estiver legal, mais vale esperar um pouco e ter um pouco de paciência e selecionar o melhor momento do que querer fazer as pressas de qualquer jeito e ter um resultado ruim novamente. A gente começou a live, muita gente entrou bem depois, tem gente ainda começando a entrar. Então, eu queria muito que você, doutor, repetisse sobre tudo que você falou sobre a Mater Prime, os trabalhos de vocês. Queria saber se vocês... Eu sei que a agenda de vocês é bem preenchida, bem lotada. Inclusive, você está aí no seu consultório ainda, nesse horário. E aqui, ó, o ultrassom não nega. Olha aí, tá vendo, minha gente? Então, assim, é bem corrido para vocês e eu queria saber se vocês têm o atendimento também online, uma primeira comunicação, se pode ser online para aquelas pessoas que moram bem distante e quer ter o primeiro contato online, se isso é possível. Eu queria que você passasse toda a informação novamente para o pessoal que entrou depois. Com certeza, gente. Ó, a gente aqui na Mater Prime, nós somos um corpo clínico aí que nós temos diversos médicos, tá? Então a gente tem um corpo clínico grande aqui. O Dr. Rodrigo Rosa é o coordenador aqui da clínica, o fundador da clínica. E tirando o Dr. Rodrigo, a gente tem aí Dr. Matheus, doutora Juliana, eu, doutora Juliana Barreira, doutora Heloísa, doutora Stephanie. Então a gente tem muitos profissionais aqui que fazem atendimentos da área de reprodução humana. Também temos obstetras aqui na clínica, a doutora Bruna, que agora está de licença maternidade porque está com o filhinho dela em casa, doutora Mariana, doutora Laís, temos também nutricionista, temos psicóloga, temos acupunturista, a doutora Ana, que eu fiz uma live com ela segunda-feira, que é espetacular, aí, que também associa os conhecimentos da medicina chinesa aí nos tratamentos reprodutivos, com resultados muito interessantes, diga-se de passagem. Então, assim, a clínica nossa é uma clínica multidisciplinar, a gente prioriza aí os tratamentos reprodutivos, aqueles casais que têm dificuldade para engravidar, abortos de repetição, que estão em processo de tratamento de fertilização in vitro. Nós fazemos atendimentos tanto presencial quanto online. Então, assim, pacientes que preferem vir presencialmente, maior prazer receber vocês aqui. Estamos em São Paulo, no bairro de Moema, a menos de 10 minutos do aeroporto de Congonhas. Então, as pacientes que chegam aqui no aeroporto, elas aqui do lado é a clínica, é muito fácil chegar aqui na clínica. Clínica, para quem conhece sabe, uma clínica extremamente bonita, equipada, limpa, com toda a segurança, equipe multiprofissional completa. Então, assim, a gente tem realmente um arsenal de equipe, de tecnologia
à disposição assim das pacientes, que é muito interessante. Poucas clínicas no Brasil têm a mesma infraestrutura que a gente oferece e o mesmo padrão de corpo clínico que a gente oferece, profissionais extremamente capacitados, com doutorado, com pesquisas mundialmente reconhecidas, palestrantes aí do mundo inteiro. Então, assim, realmente a gente tem uma equipe bem diferenciada nesse sentido, somos especializados nisso. E atendemos presencialmente, atendemos de maneira online. O contato com a clínica ele pode ser feito através do próprio site da Mater Prime. Se vocês digitarem no Google, vocês vão ver ali Mater Prime. E aí ali tem formulário para contato direto para a gente, para agendamento de consultas. No meu link ali na bio do meu Instagram, eu também deixo um contato direto para agendamento de consultas. Tem o telefone aqui da clínica, que é o 5053 7800. Esse telefone ele faz atendimento tanto de telefone quanto atendimento por WhatsApp. Então é o mesmo número de telefone, o DDD é 11, né? E aí a gente faz também o atendimento por WhatsApp e o atendimento via telefônico mesmo. Tem uma equipe completa aí de telefonistas para atender a demanda de todas vocês. É realmente um pouco... A clínica é bem cheia, nosso dia a dia é bem lotado, mas assim, a gente dá conta do recado aí, temos profissional suficiente para poder atender a demanda de todas as pacientes que nos procuram. E é isso, a gente está à disposição online. A primeira consulta, principalmente para casais de fora do estado de São Paulo, ou de fora do Brasil também, que a gente tem muitas pacientes. Hoje mesmo, amanhã eu vou fazer uma coleta de uma paciente do Paraguai, já atendi pacientes do Japão, já atendi pacientes da Alemanha, da Holanda, da Noruega, da onde vocês puderem imaginar, Londres. Então, assim, a última que engravidou minha do Catar também. Então, assim, tem pacientes do mundo inteiro. Pode ser feito um primeiro atendimento online, sem nenhum prejuízo para os tratamentos, e aí a gente manda todas as solicitações de exame por e-mail, todas com assinatura digital reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, que vocês podem realizar na cidade de vocês através do convênio que vocês tenham também. Então tem toda uma infraestrutura completíssima aí para que vocês possam ser muito bem atendidas. Gente, inclusive, eu conheci o doutor Gustavo Nardini já faz um tempo que eu acompanhava, acho que praticamente todas as lives que acontecia com o doutor Rodrigo Rosa e doutor Gustavo Nardini, ele participava, eu ficava assim, gente, encantada com o cuidado deles, que eles têm com cada paciente, a estrutura, né, da clínica também, que eles sempre estão ali mostrando. E eu me encantava, e foi quando eu entrei em contato com o doutor Gustavo Nardini, ele topou de primeira fazer nossa primeira live, de muitas, né, doutor? Eu espero. Eu sei que Com certeza, com tem... certeza. Quando quiser, sabe que eu estou aqui à disposição, é só marcar com um pouquinho de antecedência para conciliar as agendas aí, mas sem dúvida nenhuma, estamos aí. É enorme. Gente, ó, eu vou deixar todas as informações para vocês no Instagram, né? As informações do Dr. Gustavo Nardini, mas de imediato vocês já podem clicar aqui em cima, que quando vocês clicarem nessa setinha já vai aparecer o Instagram do doutor, e é só clicar para seguir, aí vocês vão acompanhando, porque tem muito conteúdo. Inclusive, a Mater Prime sempre faz lives, né, com os profissionais que tem na clínica, né, assim, doutor Gustavo. E, Exatamente. gente, façam isso. Vocês vão amar. São muitas informações. Eu vou deixar tudo para vocês, contato, tudo certinho. Vou ficar publicando durante a semana todas essas informações que o doutor Gustavo passou aqui, porque eu sei que, ó, tem gente ainda entrando aqui. Eu vou combinar com ele um mini vídeo para que ele possa passar essas informações sobre a clínica e eu colocar no feed e ficar repostando para vocês lá nos stories. Doutor Gustavo, muito obrigada, de verdade. Para mim foi um grande prazer. Informações que eu estava também precisando saber. Vou deixar a live salva, a gente combinou também, tem o YouTube, vamos colocar essa live no YouTube. Nosso site também vai tá saindo agora. A gente vai deixar informações também sobre a live no site
para vocês, tá? A gente vai fazer uma programação bem legal. Doutor Gustavo, muito obrigada, de verdade. Ó, gratidão imensa. Tô feliz. Imagina, o Tava prazer é na meu de estar live. aqui. Obrigado pelo convite. E eu estou sempre à disposição quando quiserem abordar outros temas, sugestões. É só entrar em contato e a gente marca aí outros encontros. Vamos marcar sim. Olhe, vá descansar. Ou não sei, trabalhar ainda? Será? Trabalhar um pouquinho mais, um pouquinho Trabalhar mais. um pouquinho mais. Então tá. Olhe, tem vários elogios aí. Eu não parei para ler, mas acho que você viu que subiu aí Sim. acho que são algumas pacientes suas lhe elogiando. E, meninas, muito obrigada. Se puder seguir a gente aqui no Instagram também, fiquem à vontade. E quando finalizar a live, vou deixar salvo e já vou falar com o doutor para pegar as informações para a gente jogar aqui para vocês, tá bom? Obrigada, doutor, mais uma vez. Uma Tá boa ótimo. Boa noite para até. todos. Até. Tchau. Deixa eu ver se consegue. Pausou um pouquinho, mas voltou. Tentar apertar aí. Acho que eu fecho.